de usar uma demonstração contábil só, para não dar aquela dificuldade de vocês. Vocês aprenderam na sala de aula, né, usando uma demonstração, e lá vai ter várias. Ou eu recortei, né, os pequenos tópicos ali, o que vocês vão ter que utilizar, entreguei todas as informações para vocês, aí vocês vão ter que só colocar na prática, fazer ali, colocar em prática ali o que realmente é solicitado na avaliação. A avaliação tem 6 questões, né? O que é que vai cair? Índice de liquidez, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez corrente. Vai cair índice de rentabilidade, ROI, ROA, ROI. E vai cair esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora, que é o teste de recuperabilidade de ativo imobilizado, ou marcas, ou patentes, tá? É um conceito base para quem faz contabilidade, né? Isso cai em prova do exame de suficiência, cai no concurso público da prefeitura, do estado, para quem vai prestar, né? Então, assim, é um conteúdo muito interessante. Não significa que você precisa exatamente aprender o cálculo. O cálculo você aprende na prática, no dia a dia, na vivência. Porém, vocês precisam saber o que significa o impairment, né? E é já com esse gancho que nós vamos entrando, né? Nesse conteúdo aí, que era o conteúdo da aula passada. Lembrando que na nossa aula, antes da aula anterior a que eu passei mal, né, a retrasada, foi a jornada, né, a semana da jornada, nós fizemos uma breve revisão, porque tinha muitas pessoas que não tinham entregado os exercícios. Lembram disso? Então, assim, o pessoal me solicitou para que a gente fizesse uma reexplicação do conteúdo, né, lá do LS, LG, né, dos índices de liquidez, do índice de rentabilidade. Então, eu fiz essa revisão ali, olhei com vocês, índice por índice, mostrei como que era feito, tá? Se ainda hoje, tá, no final da nossa aula, alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, então fale agora, tá? Mas não cale isso para sempre, não. Mas aproveite o tempo que a gente tem aqui para fazer isso, que eu já reservei essa última aula justamente para isso, para que a gente tire essas dúvidas, né? Não vou voltar em todo o conteúdo, eu quero que vocês estabeleçam para mim critérios de dúvidas de vocês, né? Porque não faz sentido, eu sei que tem algumas pessoas que já captaram todo o conteúdo, né? Porém, não faz sentido para aquelas pessoas que já entenderam repassar o conteúdo, né? Sendo que uma pessoa pode muito bem apontar, professor, eu estou com dúvida lá no índice de rentabilidade. Tem como você voltar, abre o Paint ali, vamos fazer ali junto, você digita na calculadora para me pegar o raciocínio? Beleza, vamos fazer assim. Por quê? É mais proveitoso para vocês e para todo mundo, né? Para mim, para vocês, para a gente não ter que estar repassando, para não ficar aquela coisa mais, né, enjoativa. Beleza? Então, nós vamos passar, então, para o nosso conteúdo. Eu estava até dando uma lida no exemplo aqui. Esse exemplo vai confundir vocês um pouquinho, mas a gente vai conseguir esclarecer isso aqui. Pessoal, esse conteúdo, ele é um conteúdo complementar, né? Por isso que na nossa questão da prova, eu não vou cobrar o cálculo, eu vou cobrar conceito, né? Porque ele é um conteúdo complementar que eu queria trazer para vocês. Isso agrega bastante valor na carreira profissional de vocês. Lembrando, eu sei que vocês estão no 4º período, vocês estão começando agora, né? Professor, nós já temos 2 anos de faculdade. Sim, eu sei, 2 anos de faculdade. Porém, né, vocês têm um longo trajeto ainda pela frente. Tá muito cedo para vocês cansarem. Eu sei ainda que você, né, que tem toda a dificuldade, né, de estudar remotamente, aulas sincronas, mas vocês não são os únicos que estão nesse processo. Existem muitas pessoas que estão passando por isso, né? Infelizmente, nós ficamos à mercê dessa doença, né? E a gente não tem o que fazer. A nossa parte, como docente, é tentar passar o melhor possível a vocês. E a parte de vocês, como discente, é cobrar o melhor de nós para com vocês, né? Então, ou seja, não estão entendendo, cobrem, vão atrás, né? Não se apeguem apenas à nota. E falo por experiência. O futuro de vocês não depende só da nota, depende do conhecimento, né? Então, a única coisa que ninguém vai tirar de vocês no futuro é o conhecimento. Carro, casa, imóvel, emprego. Quem pensa que tem um emprego bom, né? Situado hoje, pessoal, ninguém tem estabilidade hoje, nem o funcionário público, né? Pode até se dizer que ele está lá concursado, mas a gente nunca se sabe o dia de amanhã. Então, por isso que a gente precisa se atualizar cada vez mais, entender mais sobre o conhecimento. É por isso que eu trouxe isso para vocês aqui, para a gente fechar nossa matéria, fechar esse conteúdo de análise, né, de vocês aí. Espero que vocês consigam, né, assimilar o máximo possível. Mas sem mais balela,
Então, o nosso assunto é o empowerment. Esse termo, ele é do termo do inglês, óbvio, né? Empowerment, e ele traz ali o teste de recuperabilidade. Quando a gente escuta, né, essa pronúncia, recuperabilidade, a gente já logo imagina que é algo que já foi perdido, que foi, né, que foi decretado, alguma coisa muito ruim, perdeu, então você precisa fazer uma recuperação daquilo. É basicamente isso. A prova do A1 e a do A2 não conseguiu passar na média, vamos para a recuperação final. Não quero hipótese alguma que ninguém nessa turma fique de recuperação final. Porém, pode acontecer, né? Mas, então, o CPC 01, o que é CPC? Comissão de Pronunciamento, Comitê de Pronunciamento Contábeis, ou Comissão de Pronunciamento Contábeis, depende, né, da tradução ali. O CPC, ele é a tradução das IFRS. Professor, o que é isso? As IFRS, elas são as normas internacionais de contabilidade. Essas normas, elas vieram com o propósito de convergir toda a contabilidade no padrão internacional. Então, por exemplo, se a Vitória pegar as demonstrações contábeis, né, lá da Singenta, que é belga, né, da Bélgica, né, e trazer para os moldes brasileiros, elas vão ter a mesma estrutura, porém, óbvio, vai estar, né, no idioma natural lá da localidade. Entretanto, ela vai obedecer a mesma estrutura, porque os países do globo que adotaram as IFRS obrigatoriamente necessitam estar enquadrados dentro dessas normas. E o Brasil, visando popularizar, né, trazer à tona essa questão das normas internacionais, ele criou a CPC, que nada mais é do que a tradução das IFRS. Então, ou seja, professor, você está me dizendo hoje, no dia 30 de novembro de 2020, que o CPC é a tradução? Sim, estou te dizendo isso, que é a tradução das normas internacionais de contabilidade, ou IFRS. As IFRS já têm um passado muito antigo. Elas surgiram lá na década de 70. Entretanto, uns países entram, outros não entram, uns fazem, outros não fazem. Porém, lá em 2007, veio, então, a convergência internacional com a Lei 11.320/7, que fez com que todos os países assinassem ali um acordo de possuir um padrão para as informações contábeis. E foi naquele ano, por isso que eu digo que a contabilidade fiscal no nosso país ela é muito recente. O simples, o lucro presumido, o lucro real, o simples nacional, toda essa normatização ela é muito recente no nosso país, porque ela teve que se adaptar a partir de 2007. Até 2007 era uma loucura só, né? Você tinha que apurar o imposto interno, e se você fosse uma empresa com objetivos internacionais que exportasse, teria que traduzir tudo para o país de origem que você estaria fazendo aquela exportação, para que a prática contábil fosse conforme aquele país. Então, pensando nisso, o Brasil, opa, chega dessa loucura, está na hora da gente informatizar. Aí veio a criação da NFE, Nota Fiscal Eletrônica, depois veio o conhecimento de transporte, e aí veio até as notas eletrônicas de hoje, né, chegando agora, por último, no produtor rural, que a partir deste ano já obrigatoriamente o produtor rural precisa ter a nota fiscal eletrônica. Então, passando por todo esse processo, né, de enfatização, né, de mudança, de adaptação, chegamos, então, no patamar atual, de hoje, né? Então, o que acontece? Todo esse processo, ele sofreu mudanças, tanto na escrituração, tanto na forma com que a gente fazia ali a avaliação, a análise, né? Então, esse processo precisou também se enquadrar. Então, as normas internacionais, elas têm como regra número 1, que é o CPC 01 brasileiro, que é o teste de recuperabilidade, o impairment. O que isso significa, professor? O valor recuperável menor do que o valor registrado. Digamos que a Vitória é dona de uma grande multinacional e possui várias e várias e várias máquinas têxteis, né, que produzem ali os teares de tecido, os rolos, né, toda a produção têxtil. Digamos que ela é dona desse tipo de uma empresa com esse ramo. As máquinas da Vitória, elas passam por uma desvalorização ao longo do tempo. E aí, o que acontece? Essa desvalorização precisa ser evidenciada na depreciação de equipamentos, de ativo mobilizado, né? Lá, a gente tem essa conta no nosso balanço, a gente precisa fazer isso.
Entretanto, normalmente isso não é feito com frequência ou é feito da maneira incorreta. Então, esse processo incorreto, né, nos traz o quê? Uma grande diferença de valores. Digamos que a Vitória, ela fez lá o empenho, né, ou seja, ela reconheceu os equipamentos, o maquinário dela por 300 mil, né, o total dos equipamentos dela, 300 mil. Porém, com o passar de 5 anos, os equipamentos da Vitória não sofreram depreciação, não foi registrada a depreciação acumulada daquele equipamento, e ele continuou ainda registrado como 300 mil. Porém, o valor justo de mercado daquele equipamento da Vitória era 200 mil. Então, se a Vitória, depois de 5 anos após a compra, a Vitória vendesse esse equipamento, ele estaria avaliado por 200 mil. Então, há uma diferença. Então, por conta dessa diferença do valor contábil para o valor justo, né? Existe, então, o impairment, né? Ou o teste de recuperabilidade. Então, o que significa, professor, o teste de recuperabilidade? Ele vai te dizer o quanto a Vitória vai conseguir recuperar verdadeiramente com a venda daquele ativo imobilizado que ela possui. E isso é gradativamente feito por um cálculo muito simples, que vocês vão ver aqui logo depois. Então, olha a regrinha básica para o impairment. Vocês estudem bastante esse layout aqui, porque vai cair uma questão que trata disso na prova, tá? Valor recuperável menor do que o valor registrado. Pessoal, o que é valor registrado? Valor contábil. Então, se o valor recuperável, que se você vender, recuperou a sucata, o valor dele ali depois de vendido, ele for menor, né, olha lá, o valor recuperável menor do que o valor registrado, você vai ter que fazer o impairment. Se o valor recuperado depois da venda for maior do que o registrado, você não mexe. Ah, professor, mas então isso fica muito, né? É muito engraçadinho esse tipo de coisa, né? Não quer dizer que se ele é maior, não recupera. Se ele é menor, faz o teste. Basicamente é assim que é reconhecido. Por quê? Pessoal, o time tá ganhando, a gente não se mexe, né? Então, se você tem lá um valor lá, a máquina da Vitória está reconhecida por 300, né? Tá lá no balanço patrimonial, ativo mobilizado, 300 mil. Porém, a Vitória conseguiu vender por 350. Pelo amor de Deus, tem necessidade de você ir lá e vender ela só por 300, apenas porque está registrado por 300 mil? Não, não tem necessidade. Você vai lá, dá baixa no seu ativo, porque você fez a venda daquele ativo, registra o recebimento em caixa e ainda você vai ter um valor acima do que estava registrado. Você vai ter um lucro propriamente dito. Ah, professor, mas isso não acontece. Acontece. Acontece muito. Principalmente no Brasil. Acontece. Pode falar. Compra alguma coisa no Paraguai para você ver. Compra no Paraguai a preço mais acessível e revende aqui com o dobro do preço. Exatamente. Só que ali, nesse caso, Tiago, quando você faz essa compra lá fora, né, digamos, do mercado internacional, ali existe uma coisa chamada taxa de câmbio, né? Então, a moeda paraguaia, que é a Guarani, ela é muito, assim, ela é desvalorizada, né, em relação ao real, ela é muito desvalorizada em relação ao real. Tanto que o governo paraguaio possui até um projeto, né, ali de abrir a fronteira com o Brasil e utilizar a nossa moeda como moeda do país deles ali. Não sei se foi à frente, eu estava lendo alguma coisa a respeito disso, e assim, foi uma coisa inaceitável, porque o real é real brasileiro, pronto, acabou. Se você difunde a moeda, né, o Brasil queria fazer igual o euro, né? Só que olha a potência que o euro traz, né? Emprega. Só que ali você compra e revende. Ali é um cambismo, né? Você compra barato e vende mais barato. Nesse caso aqui, você está tratando de imobilizado. É carro, é máquina, é bens, Thiago, que você está utilizando para funcionar, né? Para você operar. É máquina que vai te dar ali um subsídio, no caso, eu usei o exemplo da Vitória, para produzir tecido. É os veículos que o Grupo Lima utiliza para fazer a manutenção. Vamos supor que o Grupo Lima comprou lá, né? Hilux, né? 10 Hilux, né? Daquelas equipadas para, né, bem estado de chão mesmo, toda equipadona ali, tá, bababá. 200 mil a compra ali. 2 Hilux, 200 mil. E aí, na hora da venda, não houve depreciação ao longo dos 5 anos. Não teve essa depreciação. E está registrado lá no balanço patrimonial dela como 100 mil cada uma. Só que quando ela vai vender, ela vai achar o quê? 80 mil. Olha o déficit, né?
Ainda você tem ali um valor que está no balanço, que está esperado, e o valor da venda é aquele ali. E sendo que quando você vende um ativo, você tem toda uma despesa com aquilo ali. Você não pode, Thiago, simplesmente pegar um veículo e vender sem pagar impostos, porque aquela receita com a venda daquele ativo imobilizado, mesmo sucateado, você precisa passar pelos impostos. Você é tributado por aquilo ali. Então, o nome disso é as despesas com venda. Então, o valor líquido, livre das despesas de venda, é irrisório em relação ao que está no balanço patrimonial. Então, por esse motivo, o Grupo Lima, no caso, ele teria que fazer o impairment, fazer qual que realmente é o valor recuperável dele. E aí ele vai registrar. Ou ele registra perda, né? Porque realmente, se estava lá 100 mil no balanço, passou-se 5 anos, o Thiago não fez a depreciação, não depreciou o produto do veículo, não fez a depreciação correta, anual, o que vai acontecer? Ele vai ter que registrar isso no final, lá na venda. E aí o prejuízo é reconhecido na venda daquele ativo. Então, o teste de recuperabilidade, ele vai tratar da venda dos ativos, tá, Thiago? Não é produto para comercialização, não. É quando uma máquina, um computador, um veículo, ou até mesmo um imóvel, ele se torna inútil para a empresa e ela precisa se desfazer daquilo para conseguir comprar ou adquirir outros bens para substituir aquele ali por mais novos, mais modernos. Ficou clara essa questão? Sim, sim. E aí, olha só, digamos, né, que o Thiago lá tenta vender os veículos lá, que lá no começo de 5 anos ele registrou os 2 veículos 100 mil cada um. Beleza, ótimo. Daqui 5 anos ele vai vender isso, porque já está sucata, já está o pó da gabiroba. E aí ele vai vender por 50 mil. Então, ou seja, já vai, notoriamente, você observa que já tem uma desvalorização por item. Né? Porque, poxa, no balanço está 100 mil e ele quer vender, está vendendo por 50, e essa perca, você tem que registrar, você é obrigatório. Ah, professor, na minha empresa, sabe o que acontece? Os veículos estão no nome do meu patrão. Então, ele não tem esse problema. Não, tudo bem. Lembrando, nós precisamos seguir o princípio da entidade. Tudo que nós falamos de recuperabilidade, análise, informações, tudo é pelo princípio da entidade. Em nome da entidade, da pessoa jurídica. Está no nome da pessoa física? Você nem mexe, nem olha para aquilo. É a pessoa física que vai se virar aquilo para lá. Agora, está no nome da pessoa jurídica, da empresa, vamos então fazer o impairment. Então, ele vai ter que reconhecer essa perca. E é como esse processo acontece que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Vão surgir momentos na vida de vocês, profissional, que vocês vão precisar saber disso. Vai ter momentos que vocês vão ter que fazer essa venda e vocês vão ter que parar para observar o seguinte: vale a pena? Será que o meu reconhecimento vai impactar onde? Será que essa perca que você vai reconhecer na venda de um ativo sucateado, aonde você vai reconhecer ela? No seu lucro, óbvio. Né? Vai impactar no seu lucro. Por quê? É regra, é lei. Está lá dentro da Constituição. Nós precisamos reconhecer a perca por desvalorização de ágil. O que é ágil? É um ativo, é algo que está funcionando, trabalhando pela empresa, dentro de cada exercício social. Qual que é o exercício social? 12 meses. Então, fechou 31/12, tem que ser feitas as informações contábeis e a depreciação acumulada precisa ser descontada do lucro líquido. Porque senão, não dá certo, não funciona. Vai se acumular tudo para o final e quando a gente fizer esse teste, vai dar o quê? Prejuízo. E olha aqui, ó. Aí, beleza. O valor recuperável é menor do que o registrado. Então, você vai fazer o impairment. Ativo individual ou unidade geradora de caixa. O que é unidade geradora de caixa? É quando você vende um ativo. É o caso das Hilux ali do Thiago. É nesse sentido. Ágil por expectativa de rentabilidade futura. Digamos que o Grupo Lima enjoou, o Broseguini lá enjoou e vai vender para concessão para Oi. Vamos supor, não sei, né? Um exemplo louco aqui. A marca Grupo Lima, ou Lima Info, né? Ela tem um nome muito grande na região. Então, esse nome, ela vai mensurar no balanço. Ah, quanto eu acho que vale a minha marca? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Porém, o Grupo Lima só vai ter acesso a esse valor o dia que ele vender. Por isso, nós tratamos de ágil, ativo, por expectativa de rentabilidade futura.
quando vocês vendem algo no futuro. Não quer dizer que você vai fazer isso aqui todo ano. Não, porque você não vai vender a empresa todo ano. Lógico que não. A gente precisa seguir o princípio da continuidade, que é o quê? A empresa precisa continuar. Ela tem que existir para gerar emprego para o Tiago, né, para a Adelaide, para o pessoal do Grupo Lima. Senão, se vendeu, acabou. Né? Quem garante que o próximo dono vai cumprir com as obrigações trabalhistas? A gente não sabe se ele vai manter os meninos ou vai simplesmente mandar embora. A gente não sabe como que funciona. Então, por isso que esse tipo de empowerment aqui só vai ser feito quando houver ali a venda da marca, da empresa, nesse momento. E aí, ó, a diferença entre o valor contábil e o valor recuperado, né, é o mesmo processo. Vocês vão ver que é o mesmo processo. Nesse camarada aqui, que é o camarada de hoje, é a unidade geradora de caixa. Digamos que vocês possuam ativos lá realmente que já não geram mais, né? Não está mais fluindo. É um veículo que está quebrando demais, é um computador que vive lá na Fênix, lá para fazer manutenção. É algo do tipo, vamos despachar. E aí você vai ter que ter o quê? Ó, a diferença entre o valor contábil, o que é valor contábil? O valor registrado, tá? É o valor que está lá no balanço patrimonial, do seu ativo imobilizado. Isso é valor contábil. Então, o valor contábil e o valor recuperável. O que é o valor recuperável? É o valor que você vai pegar ali e vai realmente voltar para o seu bolso. Você pagou 100 mil, mas 5 anos depois você só consegue recuperar 50. Ótimo. Esse é o valor recuperável. Qual que é o valor da despesa com venda? 5 mil. Então, se você vai vender por 50 mil, você não vai recuperar 50 mil, você recupera 45 mil. Então, o valor justo de venda é 50. Porém, o valor justo líquido das despesas de venda é 45 mil. E aí nós vamos para cá. Ó. Ajuste da depreciação, que é o que eu falei. Você precisa, então, ver se vai ter esse déficit. Tendo déficit, você tem que fazer esse ajuste no valor no balanço patrimonial e reconhecer a perda, né, a amortização ou exaustão. Reverte essa perda por impairment permitida. Por quê? Você só pode fazer essa reversão da perda quando você fizer esse teste de recuperabilidade e ele ficar evidenciado na empresa. Todo esse processo aqui, ele é contabilizado, tá? Quando você reconhece as perdas, você vai reconhecer as perdas por quê? A conta vai entrar lá, lucros, prejuízos acumulados, perda por desvalorização de ativo. Então, você precisa reconhecer a perda para que você consiga diminuir o valor do ativo no balanço. Caso contrário, é crime, tá? Lembrando, se a gente não faz o reconhecimento dessa perca, nós estamos agindo em desconformidade com as regras contábeis, tá? E aí isso passa o quê? Quando alguém for olhar, analisar o seu balanço patrimonial, automaticamente vai perceber, ué, poxa, o Thiago, ele tem tanto ativo na empresa dele lá, mas ele não reconhece a perca de nada, a desvalorização de nada. Poxa, como que ele fez essa análise lá na empresa dele? Aí a gente pega a empresa do Alessandro, não, o Alessandro realmente ele faz a desvalorização, né? Ele faz ali a perca anual, né? Porque nós sabemos que os produtos passam por depreciação. Existe a exaustão, né? Vocês vão ver lá, administração não, mas contabilidade vai ver lá em contabilidade rural, que existe um processo chamado exaustão, né? É quando acontece o sucateamento do produto, no caso do item produzido. Né? Então, ou seja, no caso das indústrias, isso acontece muito rápido, porque as máquinas, elas trabalham dia e noite e dia. Né? O Thiago sabe ali, ó, vira e mexe, está trocando antena e cabo e... Como é que é uma daquelas maquininhas lá, Thiago? Me ajuda lá. Que fica lá no poste que se der defeito não funciona. Não sei o nome. Você está falando do switch, né? Eu sei que aqui teve um dia que deu um problema naquela caixinha, meu Deus, ficou todo mundo sem internet por causa da nossa caixinha, porque eu moro na zona rural, então acho que a nossa caixinha alimenta a antena que joga para todo mundo. Então aí deu problema na nossa caixinha, mas deu um problemão, né? Não, todo mundo ficou sem internet naquela noite. Por quê? Aquilo ali não é um ativo da empresa, a empresa precisa daquilo ali para trabalhar. Então, se ela não reconhece essas percas anuais, imagina quando ela for sucatear isso, né? Quando ela for vender para... Eu não sei se vocês vendem isso para sucata depois, ou como que é feito o descarte disso, mas tem que ter vocês têm um procedimento para descarte, não tem?
Tem, só que eu não me envolvo nessa parte, então eu não sei te explicar como é que funciona. Não, Mas mas eu igual questão de bateria, essas coisas, eu sei que tem uma empresa que compra as baterias, né, as que estão desgastadas. Agora, a questão de switch, esses equipamentos, eu não sei o que eles estão dando fim com eles, não. Mas eu sei que vai para algum lugar. não. Você está sem áudio. Voltou? Agora voltou, né? E aí, o que acontece? Eles precisam ter um retorno disso, porque, pensa, é um custo muito alto, né, pessoal? Tem que ter um retorno, mesmo que mínimo, mas tem que ter, né? Mas ali é a curto prazo, então você nem chega a passar pelo impairment. Agora, quando se trata de uma máquina de grande porte, um servidor, né? Uma coisa do tipo assim, um veículo, móveis, aí você faz o impairment, que é a recuperabilidade daquele ativo que foi mensurado. Então, termos específicos para nossa prova. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade. O que é uma unidade da dor de caixa? Que vai gerar receita, valor para o caixa, que vai para a sua gaveta, tá? Dinheiro. É o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e o seu valor de uso. Vamos aqui, ó, asterisco aqui agora. Valor líquido de venda é o valor de mercado, o valor justo, menos o valor que você vai gastar para vender, 2, 3, 4 mil de imposto, esse é o valor líquido de venda, tá? Valor de uso é o valor que o problema vai te dar. O valor contábil, 100 mil. O valor justo de venda, 50 mil. O valor líquido de venda, 45 mil. E o valor de uso, que a empresa acredita que ele vale ainda, 65 mil. Nossa, professor, são vários valores? Sim. Por quê? Existe ali o Thiago, não, poxa vida, essa Hilux, ela é só 50 mil? Não, Thiago, acho que vou vender eu vou vender sozinho esse carro e eu vou conseguir 65 mil com ele. Então, esse é o valor de uso, porque você está utilizando o veículo, então você mensurou o valor para ele. Então, observa que as normas internacionais, em consonância com as normas brasileiras, com a CPC, que é a tradução, elas obedecem todo um critério de bom senso. Ah, professor, você está me dizendo que contabilidade é bom senso? Não estou generalizando, mas dentro do termo específico de recuperabilidade, é necessário ter bom senso. Porque por mais que aquele produto seja sucateado, mas nós vivemos em um país do qual a nossa moeda ela passa por desvalorização diária. Então, tudo nosso aqui é reflexo do dólar. Então, o que lá fora é sucata, para nós aqui, ó, duram-se anos. Lá fora, nos Estados Unidos, os veículos a partir dos anos 2000 já não podem circular sem autorização do governo. Precisam passar por uma adaptação, o governo recolhe todos os veículos para fazer adaptação. Então, ou seja, eles não deixam veículos há mais de 20 anos circular. Por quê? Porque eles prezam pelo quê? Pela questão do consumismo, capitalismo, aquela coisa toda, vamos trocar. Eles dão subsídio, pega o seu, né? Pega o seu veículo como entrada e financia um novo, para que você sempre tenha você consuma mais, né? Tenha um consumismo maior, mais acelerado. Então lá é impossível você pegar um Honda Civic aqui, que é um carro que é absurdamente caro, né? E comparar lá, que é um carro extremamente popular, qualquer um pode ter. Quando eu falo de qualquer um, é qualquer um, né? Porque é um veículo muito acessível. Então, por isso que o nosso valor de uso brasileiro, ele é muito mais valioso do que o americano, do que o internacional, o europeu, o asiático, que lá é tudo muito mais acessível. Óbvio, algumas exceções, tá? Fazendo ali analogia para alguns países de primeiro mundo, né? Não estou falando, não estou dizendo que todos os países são assim. Mas nós sabemos que nós temos uma realidade bem próxima de nós aqui em cima, né? Eu falo aqui em cima, mas em Cuba, que é a ilha ali, olha, os veículos ali são dos anos 70, dos anos 60, e ainda possuem um valor de uso muito grande, né? Extremamente grande. Por quê? É toda a questão do regime. Professor, o impairment pode ser feito lá? Pode, só que a realidade é diferente. Então, por isso que a gente precisa obedecer os critérios. No Brasil, o período para sucateamento, para a utilização de um ativo, de um veículo,
é de 5 anos. 5 anos o veículo é sucata, contabilmente falando, né? Porém, existe o valor de uso, que você vai dizer quanto que você, né? Qual o valor daquele veículo para você, né? O uso dele, quanto que vale a aquisição daquele produto para você naquele período. Eu, por exemplo, mesmo, né? Recentemente, nós adquirimos um veículo já mais antigo para trabalhar, né? Para ter uma maleabilidade melhor na nossa empresa. E ele já é bem antigo e eu me assustei com o valor do veículo, né? Eu falei, meu Deus, mas esse carro já é muito antigo, né? É uma picapezinha, mas é muito antigo e tá tão caro, porque o valor de uso do bem, ele é maior do que o valor contábil. Provavelmente o contábil dele é zero, né? Porque o registro dele foi zerado. Valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixas futuros, estimados. Olha que palavra mágica. Estimados. É o valor que o Tiago estima, tá? Ele tem ali apreço por aquele item e ele sabe que ele vale aquele valor, ele bate o pé e é aquilo ali, pronto, acabou. Valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda de um ativo de uma das unidades geradoras de caixa. Unidade geradora é algo que vai te dar rentabilidade, vai gerar fluxo para você. Despesa de venda ou de baixa são despesas incrementais, diretamente atribuíveis à venda ou baixa de um ativo. Impostos, né? Eu compro o veículo do Tiago, mas só se ele reparar todo o veículo por fora, fazer a pintura. Isso é uma despesa com venda. Ele só vai garantir o dinheiro à unidade geradora de caixa se ele fizer os acertos, né? Perda por desvalorização. É o valor pelo qual no caso, o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperado. Ou seja, a perda é a parcela que você não vai recuperar porque você não fez a depreciação anual ou semestral ou trimestral que era para você fazer. E aí, no ato da venda, você vai ter que registrar isso aí, porque se está no nome da empresa, você pode até deixar de informar para o fisco que você vendeu. Não tem problema, você vai deixar de informar. Porém, eles têm ali 4 anos, 11 meses e 31 dias para cobrar de você. E vocês podem ter certezas, se for uma empresa de lucro real, principalmente, eles vão cobrar. Eles vão encontrar aquele registro, né? Pessoal, é só vocês pararem para fazer uma síntese, né? O veículo é registrado aonde? No Estado. Quem que apura os impostos? O Estado. Mas o imposto que eu pago é federal. Beleza, mas você gera guia aonde? Na Cefaz. A Cefaz, quem é o domínio? O Estado. Então, eles vão ter acesso à transação de transferência. E aí eles vão falar assim, Tiago, faz favor aqui. Que história é essa que você vendeu 2 Hilux, né? E não me informou, não me disse que você tinha vendido. E aí você é tributado pelo regime arbitrário. Aí eles vão te conceder multa, vai fazer você retificar tudo, ou seja, é 1000 vezes melhor você reconhecer a perda no ato da venda do que lá no final, onde vai ter uma série de dores de cabeça e você vai passar por problemas, sim, e você pode correr o risco até de ser impossibilitado de trabalhar, né, por um tempo determinado. Acontece em algumas situações, principalmente em questões alimentícias, né, que são um dos tipos do ramo do lucro real muito visados, né, eles, assim, prezam muito pela qualidade, tal, aquela coisa toda, né, eles são bem enjoados quanto a isso. Eu não sei se aqui alguém trabalha em contabilidade, se alguém já conheceu algum fiscal da Cefaz. Tiago não, o Tiago trabalha no Grupo Lima, mas tem alguém que trabalha em algum escritório aqui de contabilidade ou não? Acho que é o Alessandro, né? O Alessandro trabalha no escritório, ou não? Estou enganado. Não, trabalho na prefeitura. Então, na prefeitura, Alessandro. Na prefeitura você tem fiscais, não tem ali? Que fazem ali a Temos. fiscalização. A prefeitura em si tem, eu não trabalho diretamente com fiscais, né? Eu até trabalho, na secretaria que eu trabalho, tem um fiscal de posturas, né? Mas é bem diferente do que dessa parte tributária. Totalmente, na verdade. Você trabalha em qual departamento? Eu trabalho no setor administrativo da Secretaria de Serviços Urbanos, né? Planejamento, aquela coisa toda, né? As calçadas tá passando você não, né?
As Não, reformas. a Secretaria de Serviços Urbanos em si é somente reparos e limpeza e manutenção. Construções novas, não. Nossa, que essas calçadinhas ali estão dando uma dor de cabeça para nós ali, Jesus, para conseguir adequar, fazer os empresários entender que Sim, precisa sim. consertar, é difícil. Mas dentro da prefeitura, tributários, nós estamos falando do tributo, né? Porque é a venda de um ativo. Porém, a competência, né, da prefeitura é municipal. Então, quais impostos ali ela é competente? O ISS, o IPTU, o ITCMD, né? São impostos ali que você tem que acontece, eles fazem o acolhimento. Ah, não está sendo recolhido, o fiscal vai lá e multa, né? Ah, professor, nunca vi acontecer. É, mas eu já vi. E acontece, tá? Muito frequentemente. O problema é que, às vezes, a gente não fica sabendo. E óbvio que é sigilo, né? Quem tem que saber é quem vai pagar. Né? Quem não vai pagar precisa saber de alguma coisa? Não é da conta dele? Então, por isso que a gente acaba não sabendo. Valor contado, todo mundo já sabe, é o valor que o ativo imobilizado está reconhecido nos balanços, né? E aí tem toda aquela questão, ó, depois da dedução de toda respectiva depreciação. Porém, se você faz o impairment, é porque você não fez depreciação, você não amortizou, você não fez a exaustão e nem a provisão de perdas. Por isso que está com valor superfaturado, tá? Depreciação, amortização ou exaustão é a alocação sistemática do valor depreciado. Gente, é o valor que realmente você vai descontar do valor contado. Essa depreciação é o item que você desconta no valor total do item reconhecido no balanço patrimonial. Valor depreciado ou amortizado é o custo de um ativo ou de outra base que substitua o custo das demonstrações contábeis. Não é muito utilizado esse termo aqui, até porque eu também nunca vi. Já fiz N questões de impairment, nunca tratou-se esse termo, mas, né, serve de base para a gente também. Valor residual é o valor estimado que uma entidade obteria pela venda. Né? Então, ou seja, o valor residual lá que o Thiago ele acha que ele consegue vender as Hilux é 65 mil. Ele acha, ele estima, né? Porém, após a venda, vamos ver se ele consegue reconhecer esse valor de 65 mil, se é isso mesmo, né? Vamos lá. A vida útil é o período, o tempo que aquele produto ele passa, ele é aproveitável, ele fornece ali utilidade para a entidade, né? Então, ou seja, 5 anos, 4 anos. A pergunta que não quer calar: um imóvel possui vida útil? Alguém saberia me dizer se o imóvel ele possui vida útil? Pode falar. Quem acha aí a opinião? Vitória, Rafael. Um imóvel, um prédio, né? Ele possui vida útil? Eu acho que não. Uma Por opinião. que não? Não sei, porque o nome já diz, ele é um imóvel. Normalmente imóvel se valoriza, não deprecia. Mas você concorda comigo que ele pode passar por um processo de exaustão? Ele não desvaloriza, ele não tem uma vida útil ali definida. Mas você concorda que ele pode passar por uma exaustão? Pode ficar velho, né? As Claro, janelas podem, né? claro, com certeza. Sem O dúvida. revestimento pode passar por uma descamação, a pintura pode ficar obsoleta, Sim, todo o cabelo, né? Então, pensando isso por esse lado, sim, com certeza. só que a vida útil dele não é limitada. A não ser que você for lá com uma reta, né, uma máquina, né, e pum, derruba lá o prédio, e aí pronto, realmente, agora acabou a vida útil daquele imóvel. Porém, fora isso, ele tem uma vida útil indeterminada. Agora, um veículo não. Um veículo a gente tem uma, dependendo do tipo de uso dele, a vida útil dele pode ser extinta até com 24 meses. Né? Igual, por exemplo, os grandes transportes rodoviários, eles passam por uma intensa demanda, e chão, e chão, e chuva, e sol. Então, isso daí acaba que diminuindo a vida útil. Né? E aí acontece que o quê? O produto se desvaloriza muito rápido. Então, o processo de venda, de recuperação daquele ativo, ele é muito pequeno. Né? Você vai ter um espaço muito curto para você conseguir recuperar aquilo. Vocês já ouviram a expressão? Ah, eu comprei um carro zero hoje, amanhã ele já está metade do preço. É óbvio que não é assim, né? O pessoal assim, exagera demais. Mas se você compra um carro hoje, um veículo nacional,
né, por 54.900, amanhã você não consegue vender ele mais por esse valor. Para se você vender ele rápido, você vai ter que vender por 54, ou 53, ou 50, dependendo do que você está querendo fazer. Então você perde muito rápido. Então a vida útil de um veículo hoje, ela é muito pequena, né? Por isso que está crescendo muito, tanto no país, no estado, a questão de aluguéis de veículo, né? Tanto para você trabalhar profissional, tanto para você um uso mesmo, pessoal. Você paga um carro por assinatura. E assim, do ponto de vista contábil, como, né, na minha perspectiva de contador, vale muito mais a pena você ter um carro por assinatura do que você comprar um carro. Hoje, no Brasil, não compensa você comprar um carro financiado, né? Pagar em 60 meses, 90 meses, aonde os juros ali é absurdo, e aonde você vai ter impostos, manutenção, vai ter seguro, porque é loucura você ter um carro hoje novo, financiado, sem o seguro total. Porque a qualquer momento você pode sofrer um acidente, você fica ali impossibilitado de pagar o veículo e impossibilitado, né, de comprar outro. E aí como é que funciona? Não dá, né? Você vai ter um prejuízo dobrado. E um carro por assinatura, não. As condições são muito favoráveis. Você paga ali uma parcela que não é barata, é alta, porém você não paga seguro, você não paga manutenção, você não paga nem o IPVA do carro, nada, pneus, nada. É tudo por conta da locadora. Então, ou seja, é compensatório? Depende do que você quer fazer, né? Depende de qual atribuição, porque aí isso não vai ser um ativo da empresa, isso vai ser o quê? Uma despesa, vai ser um gasto, um custo que ela vai ter. Mas em alguns setores é muito compensatório. Igual no caso do Grupo Lima, é super compensatório, porque eles utilizam demais os veículos, então, para eles ficarem fazendo manutenção é muito mais caro do que ter um carro por locação, um carro por assinatura. Aonde deu problema, leva lá para a locadora, ela se vira, né? E eles estão com o carro sempre novinho, sempre, né, na garagem funcionando, sem problema. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera as entradas de caixa. Ou seja, é o valor do ativo, a venda que você recebe, o dinheiro, o cara ali, né, o money, que vai entrar no seu caixa. Porém, isso não tem nada a ver com a atividade que você trabalha. Não é a venda de mercadorias, e sim venda de um ativo, de uma máquina, né? Já algo do tipo que vai impactar ali na receita geradora da sua empresa. Ativos corporativos, né? O que são ativos corporativos? Exceto ágio por expectativa e rentabilidade futura. Goodwill, já falei lá atrás. Quando você vende uma marca, uma empresa, o preço que ela impacta no mercado, que você vai receber, né? Isso você só recebe quando você vende a empresa. Porém, isso daí não é considerado ali, no caso, um ativo corporativo. Agora, tudo que pode gerar caixa dentro de uma entidade é considerado um ativo corporativo. Mercado ativo é um mercado onde todas as seguintes condições existem. Os itens transacionados do mercado são homogêneos, vendedores e compradores com disposição para negociar. Isso aqui, pessoal, nós estamos tratando não de venda de mercadoria, venda de ativos, tá? Máquinas, veículos, imóveis, itens que estão lá nomenclaturados, registrados lá no balanço patrimonial daquela empresa. Olha lá, identificação de um ativo que pode estar desvalorizado. Como que a gente identifica isso, né? Se não houve a indicação, olha aqui, ó, de uma possível desvalorização, a entidade deve fazer essa avaliação no momento da venda ou da possível venda. Ah, eu não quero vender este ano, porém no ano que vem eu tenho interesse. Então é melhor você reconhecer essa perda antes do que depois da venda. Porque às vezes nem vai te dar um retorno compensatório ou o retorno que você espera. A mensuração do valor recuperável, ela vai acontecer no momento em que você decide que vai vender, né? Então, ou seja, naquele momento ali você precisa... é a questão que eu falei da Hilux do Thiago. Eu acredito que ela custa 65 mil. Então, eu estou mensurando um valor de uso, um valor recuperável. Eu vou recuperar 65? Não. Mas é a minha expectativa. Eu espero por isso, eu acredito nisso. Então, ela entra como conceito para o impairment. Então, ou seja, lembre-se,
Toda vez que vocês forem fazer um teste de recuperabilidade, vocês precisam ter em mente o quê? Que vocês vão mensurar. Na contabilidade, principalmente no CPC 01, ele trata muito da questão do bom senso contábil. O contador, o administrador que está naquele momento ali da operação, ele precisa ter um bom senso. Não adianta ele querer mensurar que o produto vale 200 e o produto vale 100. Não adianta. Vai dar, com certeza vai dar déficit lá na hora de você fazer o registro. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui é uma questão do exame de suficiência. De acordo com a Normas Brasileira de Contabilidade TG101, né, ou CPC 01, a companhia tal possui seu ativo imobilizado uma máquina que, com o passar do tempo, verificou-se perda do valor de mercado e também do desempenho econômico. Então, ou seja, eles perceberam que, ao passar dos anos, ela ficou obsoleta, perdeu a utilidade. Diante disso, decidiu-se calcular o valor da possível redução, ou seja, da possível. Eles não estão dizendo que vão vender este ano. Eles estão dizendo que pode ter uma redução do valor que está contabilizado na empresa. Então, ou seja, de acordo com os dados a seguir, observe. Valor contábil da máquina, o que está lá no balanço patrimonial, 425 mil. O valor de uso, o empresário, ele acredita que aquela máquina, ela vale 414.800. É o que ele acredita. O valor justo da máquina. Então, se ele botasse para vender hoje, 30 de novembro de 2020, a máquina custaria 415 mil. Observa que do valor contábil da máquina para o valor justo já tem uma redução ali significativa. 10 mil você tem ali de redução. Então, isso já é impactante. Para quem pega uma empresa para fazer essa análise, os administradores principalmente, opa, tem alguma coisa errada. Por que lá no balanço está afirmado, demonstrado dessa forma, mas aqui o valor justo para a venda do produto é 415. Já é um índice para que vocês acendam a lâmpadazinha vermelha ou laranja lá dentro. Opa, vamos ficar de 2 olhos abertos nessa empresa, porque eles estão escondendo alguma coisa. Ótimo. Então, um bom administrador, ele já ficaria com o pé atrás. Porque o contador, quando ele bateu o olho nisso aqui, ele sabe que já está errado. Gasto para colocar a máquina à venda, 35 mil. Olha só, todo o trabalho para vender, propaganda, logística, vai custar 35 mil. Então, vamos lá. Se o valor contábil dela é 425 mil e o valor justo da máquina é 415, o valor líquido para a venda dessa máquina vai ser o quê? O valor justo, que é o de mercado. Vocês sempre, para todos, sempre vão utilizar o valor justo, a não ser que o exercício dê uma outra aba para vocês. 415 mil menos 35. Por que, professora, essa loucura? Pensa comigo. Se esse é o valor justo, você vai vender por esse valor, ok? Só que você vai ter que descontar da venda 35 mil. Então, vai sobrar realmente de retorno para você 380 mil. Porém, essa questão desse valor que você descobre, um pelo outro, né? Tudo vai depender do que o exercício está te pedindo. Se ele falasse assim, qual é o valor justo líquido de venda? Você automaticamente precisa saber que você vai ter que tirar o justo aqui, menos a despesa com venda. Lá nos concursos, nos exames, eles vão te dar as opções. O examinador, ele sempre vai cobrar de você algo específico. Nesse caso aqui, ele quer saber qual a depreciação, qual que é a possível redução do valor recuperável. Ele não quer saber o valor justo líquido de venda, ele não quer saber se vai vender amanhã ou depois, não, ele só quer saber a possível redução daquele ativo. Por quê? Subjulgamos que o Alessandro reconheceu no balanço patrimonial 425 mil. Só que já foi feita uma análise prévia e percebeu-se, até ele mesmo, não, tá errado, eu não fiz a depreciação. Eu sei que essa máquina custa 414, porém, isso é uma mensuração. Lembra? O Alessandro mensurou que era 414.800. Entretanto, o valor justo é 415, R$200 ali a mais do valor do que o Alessandro mensurou. Como que é feito esse cálculo? Nesse contexto, a perda por desvalorização a ser reconhecida nós vamos trabalhar com o seguinte termo. Deixa eu passar aqui para vocês lerem junto comigo. A questão pede o quê? Para assinalar qual que é a perda ali do ativo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte,
que tipo de mecanismo, né, vocês vão utilizar para descobrir sem me forçar, sem ter que olhar na CPC, né? Olha só, esse assunto que muita gente acaba errando em prova. Eu sei porque eu peguei essa questão porque na época eu já fiz um concurso e essa questão eu errei, né, por bobeira, por bobeirada. Então, por isso que a gente precisa entender o que a questão está te perguntando. Ela está te perguntando o valor justo líquido de venda, é o valor da perda, é o valor da perda. A gente não precisa olhar nada. Eu tenho o valor justo de mercado e quanto está contabilizado para me saber qual que é o meu valor. E aí, deixa eu abrir aqui. Olha só. O valor que o Alessandro de máquina valeria era 414.800, porque ele disse que seria aquele valor. O valor justo é 415. Então, a diferença. Porém, novamente, toda vez que vocês forem fazer perda, vocês sempre vão utilizar ali, né, a depreciação. Por quê? Se você fosse fazer ao contrário, da mesma forma, você nunca vai utilizar o maior. Isso é questão do princípio o princípio das contas da contabilidade. Você sempre utiliza o menor valor para ativo e maior para passivo. Como você está vendendo um ativo, neste caso aqui nós vamos trabalhar com esse item aqui, ó, o valor de uso 414. Se lá no meu exercício o Alessandro disse que valia esse valor e o valor justo é 415, qual seria a possível perda? Eu vou trabalhar com o menor valor entre o valor de uso, o valor justo e o valor contábil. Valor contábil, 425. Valor justo, 415. Valor de mensuração de uso, 414.800. Então, eu vou pegar 414.800, que seria o meu valor de uso, menos ali o meu valor contábil. Ah, mas e a despesa? Olha aqui, ó. A despesa, ela não tem nada a ver, porque você não vendeu. Você só quer saber a hipótese do valor. Quanto seria de possivelmente. Você só vai fazer o reconhecimento da despesa de venda quando você realmente finalizar a venda. Então, tudo isso, todos esses trâmites, isso você, assim, eu estou dizendo para vocês, né, passando esses detalhes ali, mas o que vocês precisam saber apenas os termos, o que é cada coisa, o que é valor de uso, o que é o valor contábil ou o valor de registro, o que seria ali o valor normalmente gradativo para a venda, né, o valor líquido justo de vendas, isso que eu preciso que vocês saibam. Na prova vai ter uma questão parecida com essa, entretanto vocês vão ter que analisar uma outra temática, se realmente é possível fazer uma desvalorização ou não. Não precisa se preocupar. Tá bem simples a questão, não tem pegadinha nessa questão, não coloquei justamente para não confundir vocês. Passado desse ponto, alguém tem alguma dúvida? Alessandro, Tiago, Vitória? Tiago tá muito calado hoje, hein? Estou trabalhando por isso. Estou ouvindo você e trabalhando ao mesmo tempo. Meu Deus, que menino trabalhador. Vitória, dúvidas? Professora, até então eu tô bem, porque Vitória, caraca, antes da revisão, você mandou aquelas atividades e eu acabei procurando no Google para poder fazer, então eu já dei uma lida, já estava um pouquinho ciente. Olha só, até questão em relação à nossa prova, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém de recuperação, não, hein? Essa prova, ela pode estar um pouquinho grande, tá um pouquinho, né? Ela tá bem extensa, ela tá com 7 páginas. Porém, eu estou adiantando vocês, né? Porque ela tá bem extensa. Mas eu não quero ninguém de recuperação final, não, por favor, hein? Né? Vamos tentar ali, vocês têm 24 horas para fazer, tem material disponível para consulta, a gente sabe que vocês consultam, óbvio. Só não consulta quem realmente já não precisa mesmo, né? Mas é questão de fórmula, isso aí vocês têm que olhar. Ninguém decora a fórmula, você precisa ter uma base de consulta, né? Isso é normal, a gente precisa fazer isso. Na aula retrasada, nós falamos sobre a questão de índices de liquidez, índices de rentabilidade, né? Então, acho que ficou bem destrinchado. Apenas esse conteúdo de hoje, né?
que ele estava um pouco. Eu não cheguei a passar para vocês, porque quem entrou depois eu passei mal na aula passada, eu tive que abandonar vocês ali. Né? Até pedi o Thiago para estar passando para vocês, queria até pedir desculpas para a turma, né? Realmente eu não estava me sentindo bem, né? Me deu um enjoo no estômago ali, eu tive que correr para o banheiro e não teve jeito, não consegui mais trabalhar ali naquela segunda-feira, não, né? Mas, todavia, né, peço desculpas a vocês ali pelo acontecido. A gente sabe que nós estamos adiantados com o nosso conteúdo, graças a Deus, conseguimos finalizar. Toda a minha proposta de ementa para vocês eu cumpri, né? Espero que vocês tenham conseguido ali atingir a perspectiva de conhecimento. Quem não atingiu, quem não entendeu, ainda dá tempo. Me procura para a gente se esclarecer. Tem muita gente me procurando essa semana para questão de atividade, professor, não sei o quê. Posso entregar? Pode, pessoal, não tem problema. A gente eu vou receber, tá? As atividades de vocês. Eu não sou aquele tipo de professor, não vou receber. Não, a gente sabe, estamos vendo um período diferenciado, embora tudo tá voltando ao normal, né? As festas, né? Tá tudo voltando ao normal, né? Mas ainda assim a gente está vivendo um período de pandemia. Então, o período de pandemia no Brasil ainda está até dia 31 de dezembro. Então, a gente sabe que nós estamos passando por esse problema, né? Mas a gente tem que dar suporte a vocês. Entretanto, o que me preocupa é vocês saírem do quarto período sem entender esse conceito, né? Em questão de análises, porque vocês não vão ter mais esse conteúdo mais lá na frente. Vão ter outras disciplinas muito mais complexas do que essa, mas vocês não vão mais ter esse conteúdo. Então, quem ainda resta dúvida, principalmente administração, que a administração ela toma um rumo agora, no quarto período, diferente de contabilidade. Contabilidade vai focar mais em cálculo, em teoria da contabilidade, e a administração vai focar mais em RH, né? Vai seguir outro patamar, né? Dentro do curso. Então, é bom que se vocês têm alguma dúvida, pessoal, me procurem. Né? Eu sei que o material está bem didático, eu tentei trazer para vocês de uma forma mais interativa. Me perdoem ali se eu fui muito demagogo, né? Se eu foquei muito nas questões de cálculo ali, né? Espero ter cumprido com vocês ali o objetivo, que era passar o conhecimento da melhor forma, não de uma maneira cansativa, né? Como eu já falei nas aulas anteriores, não adianta você vir aqui, você ficar até 10 horas falando com vocês, porque eu sei que 40 minutos, 50 minutos é o tempo máximo que vocês suportam ouvindo alguém falando sem parar, né? Igual papagaio. Todo o tempo que ultrapassa isso daí se torna maçante, cansativo e zela ali pelo desinteresse de vocês. Não é a nossa intenção. Mas, todavia, entretanto, porém, então a nossa prova ficou marcada para o dia 8, não, perdão, opa, eu estou trocando aqui as bolas. Para o dia 7 de dezembro, tá? Às 18h20, a nossa avaliação vai estar disponível para vocês. Espero, né? A gente não vai falar até lá, né? Porque eu só vou postar, vocês vão ter acesso, mas desejo a vocês uma excelente avaliação, né? Se alguém tem alguma questão em dúvida do nosso né? Me manda passar para mim. Você quer falar alguma coisa, Alessandro? Sim, queria perguntar, pode Tá concluir. tudo ok. Você levantou a mão. Tá escutando? Então, se alguém tiver... Tá escutando. Oi. Peraí. Escutando. Oi. Você tá me ouvindo? Tá escutando? Oi, Porque você travou aqui, travou. Oi, tá me ouvindo? Eu te escuto, mas a sua imagem travou aqui. Eu tô te escutando. Ah, não, assim, desculpe a pergunta, né? Até mesmo não sei se é oportuno, Thiago, será que... mas eu estou com uma dúvida na questão da nota da multidisciplinar, porque pelo que eu observei, só você que postou. Os outros professores ainda não lançaram lá no AVA. Isso daí é normal ou isso daí vai ser coletivo? Cada um tem que postar? Ou somente você tendo postado ali já vai valer para as demais? Não, sim, é coletivo. Olha só, o que acontece? Todo professor vai ter que postar lá na plataforma Universo, né? Tem que postar. Por quê? Vai faltar para fechar a nota lá, né? O cronograma lá é 10-10, então vai faltar 2 pontinhos da multi, né? Então, cada professor vai...
Pode falar. Não, eu comentei assim, eu já dei umas 3 vezes eu olhei. Aí eu fiquei até assim, né, meio assustado. Eu pensei, poxa, os demais professores não vão postar. E eu já tinha tempo que eu queria fazer essa pergunta, né? Mas só assim mesmo. Obrigado. Aham. Não, mas pode ficar tranquilo que eles vão postar sim. Provavelmente eles devem postar agora no fechamento das avaliações de vocês, né? Alguns, né, deixam para fazer esse fechamento logo agora no final. Eu logo quis adiantar, postar logo para vocês, para deixar alguns mais tranquilos, né? Deixar o pessoal mais ali, né? Tinha pessoas que estavam perguntando, professor, quanto que vai sair, quanto que vai sair? Eu falei, então eu já vou lançar logo para todas as minhas turmas, né? Então, todos os meus alunos, eu já informei as notas dos trabalhos, já deixo todo mundo já mais relax, para não ter aquela semana que eu sei como que é isso, eu já vivi isso, né? E isso não é bacana, acaba que estressa muito a gente nessa reta final, ainda mais nesse período que a gente está vivendo. Então, por isso que eu já disponibilizei para vocês ali. Mas, Alessandra, a nota é multi, né? Então, provavelmente vai ser esse valor para todas as disciplinas. Quem apura essas notas não sou eu, é a própria coordenação. Né? Foi o nosso coordenador que apurou o relatório e enviou para nós. Né? Então, da minha disciplina com vocês, eu só tenho ainda, então, a nossa avaliação, valendo 6 pontos para fechar os 10, e aí vocês são todo mundo de férias, podendo viajar, tá bom? Mas, qualquer coisa, vocês entrem em contato com as outras disciplinas, confirmam com eles, né? Se realmente, mas provavelmente é isso, tá? Eles vão postar assim para vocês, né? Até o fechamento, porque até o dia 13 tá tudo avaliado, tudo fechadinho para vocês. Porque quem vai ficar de recuperação final precisa, né, tá ciente da recuperação. Que nós vamos fechar em um dia, no outro dia já é recuperação. Né? Então, assim, não tem nem muito tempo. Né? Então, por favor, gente, pelo amor de Deus, não fiquem de recuperação final, hein? Né? Faça essa prova ali. Não tá difícil, ela tá longa, ela tá grande. Tem pegadinha? Tem. Tiago, na vez passada, perguntou, professor, tem pegadinha? Tem muita, tá? Ah, tá, vocês vão ter muitas pegadinhas, né? Principalmente lá com os profissionais, os patrões de vocês, os chefes, os líderes, né? Vai ter muito essa questão lá, tá bom? No mais, pessoal, eu sei que a gente não vai ter esse contato Meet mais, só para aqueles que ficarem de recuperação, né? Mas eu queria agradecer a turma, por toda a assiduidade. Eu sei que alguns comparecem com mais frequência, outros com menos frequência, né? Mas, no mais, essa turma é uma turma muito esforçada, tem ali vocês têm um potencial muito grande, tanto para os alunos de CCO quanto de ADM. Eu sei que vocês vão muito longe ainda, né? Mas não pensem que por esse evento que aconteceu, né, isso possa talvez afetar o conhecimento de vocês. Algo, como já tinha dito no início, que ninguém tira de nós é aquilo que a gente aprende, seja da forma que for. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, as situações adversas contribuem muito mais para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento pessoal, do que a situação rotineira, do que a zona de conforto. Então, realmente, é complexo da distância? É complexo, mas a gente consegue, vocês estão conseguindo, estão chegando lá, né, com todas as limitações, mas estão chegando. Foi um prazer da minha parte trabalhar com vocês, de ter a oportunidade, né, de pegar uma turma de pessoas ali já mais maduras, né, responsáveis, o trabalho de vocês ficaram impecáveis, né, inclusive a gente tô até fazendo um trabalho extra com esse trabalho de vocês, né, porque a fonte de riqueza de dados para os grupos que apresentaram foi muito bacana. Eu sei que eu já reconheci vocês por isso, mas eu gostaria de deixar de novo claro, né, que foi um trabalho muito rico, embora vocês ficaram muito assim ansiosos, preocupados, com medo, mas isso é muito gostoso para nós docentes, né? Ver que vocês estão preocupados, correndo atrás, porque mostra que realmente existe empenho, né? Existe ali uma certa dedicação com o conteúdo. No mais, nós vamos estar encerrando, vou estar liberando vocês. Quem ainda tiver alguma pedra sobre pedra, pode me chamar lá. Lembrando que a revisão do liquidez geral, liquidez por rentabilidade, índice de rentabilidade, está na nossa aula retrasada, na Semana da Jornada Científica, tá? Já está lá gravadinho, postado, para quem quiser rever alguma coisa de fórmula, tá? E hoje a gente falou do empowerment, espero que vocês tenham ali tirado proveito, entendido do nosso conteúdo. Beleza? No mais a mais, uma excelente semana para vocês. Alguém tem alguma coisa para falar, para acrescentar? Carlos, Tainara, pessoal ladinho ali. Boa noite, né, Gessimara? Tá na hora, né, Gessimara? Você quer jantar, né?
Tá na hora de jantar já. Beleza, pessoal. Uma excelente noite para vocês, uma ótima semana e até a nossa prova. E ó, vamos fechar essa prova, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tchau, tchau. Vai Até depender, mais. Boa noite, depender de professor. você, Bom né? final de semana. Vai depender de mim, né? Não, Lógico, depende é. de vocês.